Olá amigos, eu sou Thiago Bizzi e este é o Farol LS referente ao fechamento do pregão no dia 4 de julho de 2016, segunda-feira. Hoje um dia em que foi feriado nos Estados Unidos, então por conta disso, não havendo mercado lá fora, o volume do nosso mercado foi bem reduzido. Vamos então às movimentações dos preços. A gente pode ver na tela que a gente teve uma alta hoje de 0,64% no índice Bovespa. Ela chegou a ser mais intensa do que isso, mas o mercado devolveu boa parte da alta, né? E se a gente for até olhar no gráfico do futuro, que a gente vai ver daqui a pouquinho, a gente vai ver que o movimento corretivo foi bem significativo. Hoje foi o quinto dia consecutivo de alta e a gente já via com desconfiança, né, um movimento de alta hoje. Porque o mercado já andou bastante e apesar de a gente ter rompido na sexta-feira essa zona de resistência do índice ali por volta dos 51.600, 650, né, é um rompimento que não veio acompanhado de um volume maior, já estava inserido dentro de um movimento com vários candles de alta. A gente teria feriado dos Estados Unidos hoje, então eu acho que isso ficou claro no último farol, e quem não assistiu o farol de sexta-feira, pô, dá uma olhadinha lá. Eu esperava hoje um pregão corretivo, ou se tivesse um movimento de alta que ele não fosse tão longe e desse espaço a um movimento corretivo. Minha expectativa para amanhã, apesar, né, do candle ainda de alta hoje, eu pendo mais para um pregão corretivo, o que não nos impede, por exemplo, de abrir posição comprada se surgir oportunidade no intraday, que não nos impede de abrir posição comprada para gráfico diário. Hoje, por exemplo, a gente teve um enquadramento bom, mas a gente tem que ver as compras com um pouco mais de cautela agora, pelo menos essa é a minha percepção. E após aí algum movimento corretivo, né, que talvez faça o pullback aqui desse rompimento, a gente pode buscar por compras com um pouco mais de tranquilidade, né? Sabendo que o mercado já apresentou pelo menos alguma correção e já amenizou esse caráter sobrecomprado. Se o índice Bovespa recuar, obviamente a gente vai ter suporte por volta dos 51.600, e se o mercado recuar um pouco mais, a média móvel de 21 períodos tende a ser uma referência importante, tá? No semanal a gente ficou com uma cara boa. De maneira geral, a expectativa é de alta, né? Digamos assim, no médio prazo, mas no curtíssimo prazo a gente deve estar muito próximo de um movimento corretivo. Olhando aqui o gráfico do mini índice, o que a gente vê? A gente vê que a gente teve um dia mais de indecisão. O mercado fechou em cima da resistência na sexta-feira, hoje abriu em gap de alta, até fez um movimentozinho e acabou devolvendo boa parte desse movimento e fechou com esse candle aqui que não inspira confiança no rompimento, certo? Não inspira confiança, mas, né, vai saber, vai que o mercado segue em alta, a gente não sabe. No intraday nós tivemos isso, o mercado abriu acima daquela zona de resistência que era bem importante, ali por volta de 53 mil pontos, 53.050 pontos, num gapzinho de alta. Então formou um primeiro movimento que gerou compra neste ponto, tá? Não foi uma compra das mais bonitas, eu particularmente não quis operar isso. Ainda assim o mercado atingiu o alvo pelo modelo do método Leandro, que a gente sempre registra, né? A gente não usa de nenhuma subjetividade, ou pelo menos a gente usa da menor subjetividade possível, a gente não escolhe trade, o enquadramento a gente registra. A gente atingiu o alvo, foi basicamente a máxima do dia. Mas a orientação que a gente passou hoje é que, por mais que a gente fosse buscar RP e ajuste stop por high-low, né, a minha orientação era por fechar toda a posição no alvo da RP, tá? Porque seria difícil o mercado ter combustível para ir muito além disso. De fato ali o mercado reverteu e fez uma boa correção. Repara a amplitude do movimento de alta e a amplitude do movimento de queda. Então o mercado já tem aí uma presença de vendedores. Mas não dá para dizer que a gente tem sinalização vendedora ainda, tá? Tipo algum sinal mais forte de venda. Vamos ver se amanhã, terça-feira, surge alguma coisa, tá? Para acreditar no movimento corretivo, fora, né, a visualização de um setup baixista amanhã, a gente teria que ver o rompimento dos 53 mil para baixo. Isso acontecendo, provavelmente detonaria um movimento de queda, vindo buscar as proximidades da média móvel de 200, que vem subindo conforme o tempo passa. Lembrando que aqui a gente está olhando um gráfico de 15 minutos.
Não tivemos movimentação no pregão lá dos Estados Unidos, né? Mercado à vista fechado, mas o fechamento de sexta favorece aí algum movimentozinho corretivo, nada demais. Tá? Também não me surpreenderia se seguisse em alta, só que se seguir em alta não deve muito além dessa zona aqui. Olhando aqui o gráfico do índice Dow Jones. Né? Se tiver uma correção, ela não deve ser muito forte, provavelmente formando aí uma contração, uma congestão. No dólar, nós tivemos um pregão em alta, uma alta de 1,01%, estava em linha com a expectativa. Eu não consideraria o sinal de reversão dado pelo dólar muito forte, né? O doji da sexta-feira, mas a minha expectativa é de alta para o dólar. Vamos pegar aqui direto WDOK 16, o mini vencimento atual. Tá? Esse é o gráfico. O mercado fechou na máxima e minha expectativa então é que esse gap aqui venha a ser fechado. No intraday, a gente tem já essa LTA funcionando, o ideal é que ela não seja perdida e o dólar mantenha esse movimento de alta, mas se ela viesse perdida e a gente tiver um movimento corretivo, provavelmente o mercado não vem abaixo desse ponto no curto prazo. Tá? Então correções mais fortes para essa região eu acho que devem ser encaradas como oportunidades para a ponta compradora. Tá? E hoje não foi um dia muito claro para operações dentro do método Leandro. A gente até teve um enquadramento feio aqui de primeiro movimento que sofreu o stop, e o segundo enquadramento que a gente poderia ter era mais dentro do meu modelo, o teste aqui da linha d'água como suporte, especialmente no gráfico de 5 minutos. Esse era o momento mais claro aqui para uma entrada na ponta compradora no dólar, uma vez que a gente testou a linha d'água e conseguimos fazer um zigue-zague ascendente rompendo com bom volume. Mas a gente não chegou a dar o call. Tá? E o juro segue aquela bagunça, nada a fazer no curto prazo. Indo para as ações, a Vale teve um dia de alta. Alguns vão ver aqui um bebê abandonado, né? A perda mínima então indicando um movimento corretivo para reaproximação dos preços para a média móvel de 21 períodos. Eu não vejo nenhum sinal forte nem para um lado nem para o outro, mas entendo que existe boa chance de um movimento corretivo dentro dessa congestão. Tá? Vale 3 está melhor encaixada como um bebê abandonado para um movimento de queda, porque a gente está em cima da zona de resistência, mas o problema é que a gente não tem muita distância em relação à média móvel de 20 períodos e por isso não vai ter call nesse sentido. Que esse movimento aí com uma certa correlação com a Vale, a gente tem a Brap. E a Brap foi um dos destaques de alta hoje, uma alta de 6,84%, também montando um gap. Não, o mercado abriu em gap por ali, mais ou menos ficou, fechou num candlezinho meio feio, mas que não sugere ainda a venda, mas merece um acompanhamento do intraday. Esse gráfico pode surgir alguma oportunidade através do rompimento dessa consolidação em gap. Petrobras tem um viés altista, né? Acho que mais forte até do que da Vale, é mais fácil para ela buscar essa resistência, ela não está em cima de uma resistência agora, não tem espaço para subir, mas não chega a gerar nada. A PTR3 está mais clara em cima de uma zona, mais claramente em cima de uma zona de resistência. Se vier a romper, pode até surgir uma oportunidade de swing trade, mas por enquanto a gente ainda não tem este sinal. BVMF subiu um pouquinho mais, já começa a mais claramente testar essa zona aqui de resistência por volta dos 18,8, 18,20. Né? Alguns podem ver isso aqui um sinal de venda pela perda mínima, mas de novo, não tem aquela distância muito grande para a média móvel de 21 períodos. E eu prefiro deixar o papel corrigir, ele descansar, né? Para daí buscar trade rompimento dessa faixa de resistência, se isso vier a acontecer mais pra frente, mas eu acredito que seria uma operação mais interessante. Ambev teve um dia corretivo hoje, engolfozinho de baixo, mas que para mim não chega a ser um sinal forte de venda. Ainda acredito na manutenção, na insistência, esse papel no movimento de alta vindo buscar a faixa dos 19,60. O setor de bancos, Bradesco mais uma vez vai para cima do topo anterior, mas não gera sinal de rompimento, um sinal de força. Hoje mais um sinal de fraqueza do que de força, né? Um candle preto. Então não conseguiu ainda gerar compra pelo rompimento dessa zona de resistência e vai cada vez perdendo a clareza da estrutura de resistência.
Então, papel complicado a curto prazo. Itaú mostra um candlezinho meio feio hoje, tá? Para quem entrou talvez aqui pelo rompimento do dia 30, seja direto pelo rompimento ou pela superação da máxima, com esse candle meio feio, considerando a situação do índice Bovespa, considerando a amplitude de movimento que já ocorreu, eu acho que seria prudente ajustar a stop para baixo da mínima em Itaúsa também. Tá? Nem que seja diminuir um pouco a exposição e trazer um stop para metade da posição. Tá? Se o papel começar a corrigir, aqui Itaúsa, a expectativa é que segure no topo anterior por volta de 7,40, assim como também a expectativa em relação a Itaú, mas e se não segurar? Né? Então acho que dá para ter essa postura. Banco do Brasil, que poderia até adotar a mesma postura, mas eu acho que esse papel tem mais condições até que os outros de seguir em alta e testar a faixa de resistência aqui próxima a 17,50. Tá? E a gente já tem que ficar bastante atento agora que a faixa dos 15,60, 15,40 agora é uma zona importante de suporte. Banrisul, né? Ainda não encerrou aquela operação de rompimento dia 28, mas é bem prudente trazer o stop para baixo da mínima do pregão de hoje agora. O setor de siderurgia, Gerdau teve mais um diazinho de alta, nada que motive a fazer qualquer tipo de coisa. Considero que a resistência principal está na máxima de junho ainda, e só no rompimento dessa máxima de junho é que eu acredito que o papel vai ficar bonito para novas operações. Goal 4 ainda mostra um pouco mais de fraqueza, não gera nada para nós também. CSNA foi o papel que mais chamou a atenção na sexta-feira, teve enquadramento acho que para todo e qualquer modelo de rompimento que se trabalhe. O método Leandro ficou 1 centavo da RP, tá? Do qual que a gente deu na sexta-feira, 1 centavo da RP. E por ter chegado tão próximo da RP e por ter essa distância para a média móvel de 21 períodos, é prudente trazer também o stop aqui para baixo da mínima para garantir, ou pelo menos para diminuir ao máximo a chance dessa operação ir para o prejuízo. Tá? Para o método BISE, o call mais forte, né, o sinal mais forte viria pela superação na máxima da sexta, coisa que aconteceu. Só que com o papel nem chegou perto da máxima da sexta-feira, tá? No sentido de um movimento de queda, né? No intraday não teve execução, então a gente ficou de fora e agora não tem mais o que fazer. Poderia ter um cenário aí de gap de fuga, o candle não é forte o suficiente. A gente até tentou um trade no intraday, a gente trabalhou pelo gráfico de 5 minutos, o rompimento aqui, com stop bem curto. A operação ficou muito próxima aqui da RP em 9,58, a máxima do dia foi 9,53 e depois a gente teve o encerramento da posição no ponto de entrada, por coincidência, né, porque a média móvel de 9 gerando stop foi exatamente no ponto de entrada. Então o CSNA tá me escapando. Eu torço para que o CSNA corrija, de fato, para cá, para buscar uma operação na ponta compradora aqui. Tá? Torço para isso. Os Minas teve um dia de alta, nada demais, mas começa a vencer as médias. Eu acho que esse papel tem condições de buscar essa faixa de resistência e talvez até romper independente do resto do mercado. Outros ativos que a gente pode falar hoje, não tem muita coisa. Brasil Foods. Opa. Me atrapalhei todo aqui. Brasil Foods teve um forte dia de alta, 4%. Rasgou esse topo anterior. Está numa tendência indefinida agora. Né? Topos descendentes, fundos descendentes e topos ascendentes. Esbarrou no topo aqui de junho. Está sobrecomprado, sem dúvida em relação a isso. Provavelmente a gente vai ter uma correção nos próximos dias, mas esse movimento forte me sugere, como a gente já vinha discutindo, né, que o papel marcou um fundo aí no semanal. A gente já tinha visto no fechamento da semana passada esse engolfo de alta gerando um cenário de rompimento falso que foi confirmado com o candle de hoje. Tá, então a partir de agora começa a ficar mais comprador em Brasil Foods. Se vocês lembram, a gente mencionou do Opening Power Breakout que poderia ser trabalhado no início do pregão de hoje, e ele foi acionado, né, na superação na máxima aqui. Foi acionado, o mercado realmente foi embora com uma alta de 4,5% mais ou menos. Tá? Então a gente começa a olhar mais de perto o Brasil Foods. O setor elétrico foi destaque de novo hoje.
Muita gente vai olhar a CESP como uma entrada, né, rompendo essa congestãozinha. Eu não me animo muito ainda, apesar de achar que a CESP está marcando um fundo de longo prazo. Minha impressão é que ela vai esbarrar nessa resistência aqui, vai congestionar e vai ser rompendo essa resistência depois de alguma congestão maior aí, que vai ser o melhor ponto de entrada. CEMIG, destaque hoje, mais uma alta de 4,8%. Tá bem sobrecomprada, mas ainda não sinaliza no gráfico diário uma reversão, mas é papel para olhar no intraday. Bandas estreitas, pode surgir um bom enquadramento aí, tanto para compra, mas na minha opinião principalmente para venda. As ELETs vêm andando de lado, não conseguiram produzir uma correção significativa, vem andando de lado, mas merecem acompanhamento no intraday porque estão com uma boa volatilidade e podem dar bons pontos. CPF3 deu um salto hoje, uma alta de 8,5% para a volatilidade do papel, isso é muito. Fechou com candle feio, alguns podem tentar aí um trade de retorno à média, mas eu não sinto muita firmeza nisso não. Eu focaria mais no intraday. Pode dar bons day trades amanhã, principalmente se a gente abrir um gap de baixa pequeno e rapidamente o mercado romper a linha d'água para cima, daí provavelmente a gente volta para a próxima da máxima de hoje. E para se arriscar numa venda, o ideal seria o contrário, né? O mercado abrir em gap de alta e romper a linha d'água junto com esse fundo para baixo, a gente tentaria o fechamento parcial desse gap. Então o papel que merece atenção. Eletropaulo, mais uma puxada, praticamente bate aqui nessa faixa de resistência entre 9,50 e 9,75. Ainda tem espaço para subir um pouco mais, então cuidado em vender isso daí. Hoje, para quem estava atento, o papel chegou a gerar uma entrada boa, o volume não deixou dúvida. Foi um day trade bom para quem estava atento. Embraer, boa alta hoje, apesar do volume fraco, né? Boa parte dos papéis apresentaram volume fraco. E vai ficando cada vez mais com jeito de quem vai fazer um fundo duplo. Só que o fundo duplo só se confirma mesmo no rompimento dos 18,65. Vamos acompanhar de perto. Hoje ofereceu aqui um primeiro movimento, a gente não levou fé e o papel foi embora. E no semanal realmente parece estar fazendo aí um fundinho reflexo. Então só parece que o papel está abortando uma queda até os 16, mas só vai ficar mais nítido e operável a partir do rompimento deste topo. Vamos aproveitar e falar dos papéis de siderurgia. Fibre acionou a compra que a gente mencionou na sexta-feira, mas não se comportou muito bem. Mas ainda assim a expectativa é por alta. SUSB5, bom, para falar dos papéis do setor, né, teve um dia de indecisão, mas superou a máxima de sexta-feira, não faria nada aí. E Klabin superou a máxima na sexta-feira, o que deixa mais claro para mim que esse movimento transforma esse movimento em um rompimento falso, e por isso eu fico mais confiante que Klabin vai conseguir um movimento de alta, tentando buscar essa zona aqui dos 18,50. Perdão, 18,70, mas eu gostaria realmente de ver um pequeno zigue-zague ascendente para ter mais firmeza nessa movimentação. Hipermarcas deu continuidade ao movimento de alta, agora para vários modelos já alcançou alvo RP e por enquanto tem espaço para subir mais. Esse foi o comportamento no intraday de hoje. Rumo, esse foi o melhor enquadramento no dia de hoje. Rumo consegue romper essa faixa aqui dos 5,5, topo e topo, todos muito próximos, formando uma congestão, rompe com bom volume, apesar do pregão de baixo volume de forma geral, mantém um gap aberto, fecha na máxima, então sugere compra, e especialmente se a gente puder confirmar essa compra pela superação da máxima e stop abaixo da mínima, ainda operando dentro de uma formação de cunha que não foi acionada. Então Rumo chama bastante atenção. E fechando VAGR3, papel mais volátil, liquidez um pouco reduzida, mas que chama atenção pelo rompimento também aqui dessa faixa de resistência próxima a 13, tem um gap de fuga, superação na máxima, permite compra, um trade que lembra um pouco este rompimento aqui. Talvez isso tudo seja um mastro de bandeira no semanal que venha trazer o papel de volta para a faixa lá dos R$21,50, R$22. Então chama atenção, só que a liquidez é baixa. Atenção
em relação a isso. Bom, esses foram os movimentos que chamaram mais atenção no pregão de hoje. Eu desejo a todos vocês uma ótima semana, fico por aqui e até amanhã.